O Pazuello, eu sei que ele foi bucha de canhão, mas é um cara que a última entrevista dele me causou uma profunda revolta, assim. Então a gente vê que é um general da ativa, né? Que até o senhor me corrigiu uma hora que eu tinha falado do Marcelo, que é Marcelo, desculpa, que ele é não é mais da ativa, mas o Pazuello continua sendo um general da ativa, pegou o ministério com 15 mil mortos e entregou o ministério com quase 280 mil mortos. E o que me assusta muito no Pazuello, assim, que primeiro assim, né, que mesmo ele saindo, a gente sabe que o Ministério da Saúde foi todo, como, né, boa parte dos ministérios foi todo aparelhado pelos militares, né? Então, no lugar de você ter lá médico, epidemiologista, sanitarista, você tem um monte de militar lá, né? Então, o que me assusta muito, assim, é esse tipo de passividade nele, né? Ele estava dando coletiva ao mesmo tempo que o Bolsonaro estava conversando com o novo ministro da Saúde, assim. Eu sei que eles são muito treinados para obedecer ordens, assim. Mas você vê um caso em que ele foi lá, tanto é aquela famosa frase dele, né? Como é que é, um manda, o outro obedece, né? Então, é assim, como, de uma certa forma, eu queria te ouvir, mas parece que o Bolsonaro usa também essas pessoas, porque como elas não podem, né, tipo, porque se fosse um civil, jamais teria passado esse papel e teria ido para a imprensa, teria botado a boca no trombone, né? E ele ficou até o final, ele é cúmplice, né, de um crime inominável do que está acontecendo na pandemia, e de uma certa forma ele não reagiu, ele saiu, ainda foi na reunião com o novo ministro, né? Vai continuar no ministério. Então, eu não sei se o Bolsonaro está usando ele ou se o cara realmente é um cara péssimo, né, assim, então eu queria ouvir o senhor sobre isso, assim, como é que o Bolsonaro parece que, nesse caso, ficou muito evidente que ele não reagia, né? Ele botou o cara lá para obedecer às barbaridades de cloroquina, ivermectina e tudo, e ele ficou lá até o final. Aí, quando chegou uma hora, parece que o Centrão pressionou ele não colocou a indicada do Centrão, e ele saiu com o rabo entre as pernas e, tipo, e é um general que matou seu próprio povo, né? Um general que nós chegamos no ápice de loucura, que você tem um general que não entende nada de saúde. Até tem um vídeo aqui que eu sempre ponho que, como é que é, eu nem conheci o SUS, né? Ele chegou a falar, até uma sinceridade até absurda, assim, né? E daí você tem esse general que obedece todos os absurdos do Bolsonaro e sai como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então, eu queria saber se o Bolsonaro também, até tem a famosa frase do Mourão, né, que ele fala assim, se esse governo não der certo, a conta vai vir para as Forças Armadas. E eu acho que o Pazuello é o resumo disso, né, porque, como o senhor falou, eles se meteram numa enrascada, mas eu acho que o Pazuello é um caso que eu queria que o senhor comentasse, assim, sobre o desastre dessa pessoa, o que ele fez, e lógico que ele obedeceu ordens, mas, poxa, pelo amor de Deus. Né? Eu vou aproveitar e mencionar alguns artigos. O artigo do professor Manuel Domingos, que abre a coletânea, chama-se Fileiras Desconhecidas. O Manuel sempre chama atenção para a gente que nós conhecemos pouco as Forças Armadas, porque para conhecer as Forças Armadas precisa conhecer muito de história também no Brasil, desde a época do Império. Tá? Depois disso vem o artigo do Francisco Carlos Teixeira, que enfrenta a questão de como a transição brasileira da ditadura para a democracia foi falhada, né? Como ela ficou devendo muita coisa. E eu gosto do artigo também do Francisco Teixeira, porque ele destaca que esse governo é um governo próximo do fascismo. Ora, num governo fascista sempre existe apoio militar, mas tensões com os militares. O meu artigo fala sobre como que o Maquiavel ajuda a entender o governo Bolsonaro. A leitura de O Príncipe ajuda a entender a confusão que nós estamos aí hoje. E eu trabalho muito com a ideia do Maquiavel, que o Maquiavel diz claramente uma coisa que escandalizou todos na época que ele escreveu o livro, 1512, onde ele fala, olha, quem quer ser bom, que procure então um convento, porque na política não dá para ser bom, porque a matéria humana é muito ruim. Agora, você também não pode exagerar na maldade. A maldade não é uma qualidade. A maldade tem que ser feita cirurgicamente e o bem tem que ser feito espalhado pelo seu governo inteiro.
Bolsonaro é mau. E ele fez muita maldade com os militares. Quer dizer, por mais que o partido militar, vamos dizer, seja, vamos dizer, o pilar principal do governo, é frequente o Bolsonaro colocar os militares, e tem um monte de casos. A demissão do Santos Cruz é um caso. O outro caso é esse papelão que ele fez o Pazuello passar. O Pazuello estava até meio tonto, né, porque ele estava com Covid. Ele foi lá, com aquele esquema todo que o presidente desloca quando sai do palácio, entrou lá no hotel de trânsito de oficiais e acordou o cara e fez o cara pôr uma camiseta e falar aquela coisa que ele falou. Mas veja que o Pazuello, ele passa a ser, para a sociedade brasileira, a imagem de um general.